detalhe, a categoria de base que você está falando, o Corinthians estava contratando até outro dia, graças ao Globo Esporte que descobriu... Do goleiro? Descobriu essa pouca vergonha que estava acontecendo lá. O Corinthians estava contratando um lateral esquerdo que o ano passado era goleiro. E hoje é reserva do 15 de Jaú. Ou seja, se o Corinthians não tiver um fedelho lá para ser melhor do que um reserva do 15 de Jaú, fecha a categoria de base. Cidade, pô. Jaú nasce lá, vai devagar. Não, mas é que tá, Honori. Se o Corinthians não tiver a competência de formar um atleta que seja melhor do que um reserva do 15 de Jaú, que o ano passado era goleiro, fecha a base. Duran não sabia que o cara era lateral e depois virou goleiro. Não tem essa informação. Quando o Augusto assumiu o dia 1 de janeiro, ele deveria ter falado o seguinte: eu vou fechar o departamento de base do Corinthians por 2 meses. Eu vou fechar. Porque eu vou fazer uma auditoria, uma limpeza dos contratos, vou tirar jogador que não está aqui para jogar, vou limpar todo mundo, vou montar a categoria de base profissional. Por quê? Porque categoria de base hoje... Aí ele cai no primeiro dia. Ele cai no primeiro dia. O Rubão não tinha sido diretor de categoria de base do Corinthians? Não. O Rubão não trabalhou em categoria de base do Corinthians? Não. O Rubão foi vice-presidente de futebol, é o responsável por montar o time que caiu. Agora ele vai descobrir uma coisa que ele não sabe até hoje. E vou te falar, eu já joguei num período... Eu joguei na base do Corinthians. Hã? Eu joguei na base do Corinthians. Você jogou na base? Não passou? Não, joguei, pô. Não, mas joguei, foi reprovado. Não, fui, joguei. Ele não ficou por quê? Joguei, porque eu fui na época da Ricks Mills, fui lá pro Cruzeiro. O Claudinho, que hoje vale 100 milhões aí, saiu do Corinthians pra uma merreca. O Claudinho eu era da base do Corinthians. Então, ele que era do São Paulo também. Quanto mais tempo você demora... Não, mas eu saí por causa de negócio de... Porque a Ricks, lembra a época da Ricks Mills? Aí também era patrocinadora do Cruzeiro, aí me levou pra lá. Quando eu falo que você tem que investir na base, porque a base, você vai investir hoje, ela vai demorar 3 anos para render alguma coisa, no mínimo. Como foi o do Palmeiras, quando o Alexandre trouxe o João Paulo do Vitória. Mas alguns foram vendidos recentemente da base do Corinthians. O problema é que, como o Corinthians está com a corda no pescoço, você vende por um valor menor. Mas o Corinthians sempre vende mal. Não, mas... E essa corda no pescoço, às vezes, me parece que é muito interessante para alguns estar com a corda no pescoço. E outra, não adianta você vender também 20 milhões, quando você vai ver quanto é do clube. É 50, já deu 20 para um, 20 para outro, 10 para não sei quem.